Olá, você está na aula revisional sobre o terceiro bimestre do segundo ano. Lembrando que essa aula é baseada no material disponibilizado pela SEDUC, aquela apostilinha que vocês tiveram acesso, e que aqui é um resumo conteudista só para você ter um norte do que foi trabalhado durante esse tempo. Portanto, não dispensa a necessidade de você buscar outras fontes para aprofundar e de fazer exercício, porque somente assim você vai aprender de verdade. Então vamos lá, na aula 1, a apostila mostra a função de cada um dos sistemas. Se eu chegar aqui e simplesmente repetir a função, que vocês podem simplesmente procurar no Google, não faz muito sentido. Então, qual é a intenção por trás da aula 1? Entendermos que nenhum sistema, logo nenhum órgão e nenhum tecido tem função ou age sozinho. E isso a gente pode comprovar em diferentes situações hipotéticas e até reais, lógico, onde a gente pode exemplificar. Um exemplo disso vamos começar pelo sistema respiratório. A gente respira, inala diferentes gases, entre um dos principais destes é o oxigênio. Na troca gasosa, onde a gente faz interface entre sistema respiratório e circulatório, a gente passa esse oxigênio, assim como diferentes substâncias, que vão circular em todas as veias e vão para tecidos e órgãos periféricos. A partir disso, a gente vai alimentar esses tecidos, esses sistemas, como é o fato do sistema musculatório. Porque se os nossos músculos não tiverem oxigênio, não tiverem glicose ou qualquer outros dessas substâncias essenciais, os músculos não vão ter energia. E a partir do momento que eles têm energia, eles fazem movimento, mexendo tanto com todo o sistema esquelético, que é o que dá força e base para esse movimento, e para o sistema nervoso, porque a gente interpreta o que a gente está fazendo, por que a gente está andando, por que a gente está piscando. E, por exemplo, um cara que está correndo, se ele lesionar ou tiver um corte na perna, ele pode interferir a interpretação do seu sistema nervoso sobre um dado músculo. Com esse ferimento, ele pode não sentir a dor, dependendo do nervo que ele feriu. Ele pode não conseguir mais ter o movimento naquela região muscular, também é dependente do tipo de nervo que ele feriu, tá? Aí a gente já tem aquele aprofundamento. É um nervo motor? É um nervo sensorial? O que é um nervo? O que é um glânglio? E por aí vai. Aonde a gente já tem também a regeneração desse tecido. Aí a gente pode entrar em sistema imunológico, sistema linfático, volta para o sistema esquelético, onde a gente tem toda a produção de células que vão se regenerar. Então, a lógica é essa. E a aula 2, infelizmente, por conta do tempo, eles falaram junto, né, de sistema digestório, sistema circulatório. Aqui o que a gente tem que entender, logo de primeira, são os principais órgãos e as suas características. Então, por exemplo, a boca, ela tem um pH que tende sempre a ter uma certa neutralidade, por mais que a neutralidade de fato não aconteça. É ali onde a gente tem a maior quantidade de bactérias, que a gente tem muito contato com o externo. E quando a gente vai descendo, né, o bolo alimentar, a gente chega ao estômago. No estômago, a gente já tem um pH extremamente ácido. E o porquê disso? Exatamente para aumentar o poder destrutivo do estômago, para garantir que essas bactérias que a gente tem contato pela boca sejam eliminadas, que a gente consiga de fato ter total digestão do que a gente está ingerindo, por mais que algumas bactérias, por exemplo, resistam. E é exatamente por conta do pH superácido do estômago que quando a gente tem o chamado refluxo, a gente sente essa azia na região do esôfago. Mais abaixo, descendo, a gente tem o intestino delgado, onde faz aqui o início ao duodeno. Aí a gente já tem o processo contrário, que é onde a gente aumenta o pH. O pH tende a ser um pouco superior, a mais ou menos 8. E por que acontece essa mudança toda? É o equilíbrio de pH natural do corpo, para que o nosso corpo tenha essa funcionalidade. Não se autodestrua, mas também tenha a funcionalidade normal, digestiva e de absorção. Dentro desses quesitos, a gente pode ir averiguando que temos dois sucos principais, que é o suco pancreático, que é produzido pelo próprio nome do pâncreas, que está aqui. Nele a gente tem H2O, bicarbonato com pH 8, enzimas, entre elas a amilase pancreática, lipase, tripsinogênio, que vira tripsina, nuclease.
Sugiro a vocês que procuram mais a fundo sobre isso. E a gente também tem a intervenção sobre o processo do suco entérico. O suco entérico já é produzido lá no início do nosso intestino delgado, que se chama duodeno. No suco entérico, a gente tem também H2O, que é a água, bicarbonato, enzimas lactose, sacarose, maltose, peptidase, entre outras. Temos também a bile, que é produzida pelo nosso fígado, armazenada na vesícula biliar e é liberada no início do nosso intestino delgado, junto com os outros dois sucos que eu citei, sendo que a bile tem a função de emulsificar lipídios. Logo, quem tem algum problema relativo à produção de bile no fígado ou à vesícula biliar em si, não pode comer coisas muito gordurosas, porque vai ter um déficit na emulsificação e metabolização de lipídios. Seguindo assim, nós temos que o alimento tem uma passagem pelo intestino delgado, depois pelo intestino grosso, até ser eliminado, por fim, no ânus. Entendendo isso, a informação principal é o seguinte: focando no intestino delgado, a gente tem 3 partições, e dentre essas temos o duodeno, aonde acontece a maior parte do processo de digestão, e as outras 2 partições, que é o jejum e o íleon, onde acontece a maior parte da absorção. Lógico, a gente precisaria de mais tempo para explorar essa tabelinha, mas falando de forma resumida. O nosso corpo tem contato, né? Ingere o amido, proteína, lipídios, ácidos nucleicos, entre outros. E como acontece a quebra de primeiro? De primeira, a gente tem enzimas que estão circundadas aqui, que pertencem ao suco pancreático, onde a gente vai quebrar o amido, através da amilase, em que? Em maltose, proteínas, através da tripsina e outras enzimas, através de peptídeos menores. E na mesma lógica para todos que estão circundados aqui dentro. A partir da primeira quebra, a gente tem que entender que o nosso corpo só vai conseguir absorver se tiver quebrado em pedacinhos muito menores. Então, a gente tem outra quebra, dependente das enzimas que estão compostas no suco entérico, onde a gente tem aqui, por exemplo, a maltose, que ela é transformada em glicose mais glicose, os peptídeos que são quebrados em pedaços menores ainda através da peptidase. Então a gente tem a quebra em aminoácidos. E a partir dessa última quebra aqui, onde eu estou passando o dedo aqui, a gente vê as menores partezinhas. Aí sim a gente vê o processo de absorção, que é onde entra as microfilosidades, que sem elas a gente não tem a absorção plena para enviar todas essas substâncias para o sangue. E a partir do momento que essas substâncias vão para o sangue, é o link entre o sistema digestivo e o sistema circulatório, porque se essas substâncias estão circulando, elas estão no sistema circulatório. Lógico, esse processo não acaba aqui. Esse processo onde a gente viu o intestino delgado vai passar também para o intestino grosso. Só que o intestino grosso a gente pode falar de forma mais resumida, onde a sua principal função é a absorção de água, vitaminas e formação do bolo fecal. Para isso, precisamos de muita água, porque se não temos, vamos ter um problema na formação do bolo fecal. E esse quadrinho? O que é esse quadrinho? É uma forma de resumir para vocês que o sistema digestório não é tão simples assim. Temos informações que dividem tudo o que acontece de forma química e o que acontece de forma física. Isso de acordo com cada órgão dentro do sistema digestório. Então, na parte química, a gente tem um destaque onde o alimento vira bolo alimentar, onde a gente tem toda a parte da digestão do amido, com destaque para a amilase salivar e a peptialina, que vocês podem buscar mais depois. Já no estômago, a gente tem destaque onde a gente vai ter digestão química do bolo alimentar. Ele já foi formado de acordo com a descida dele até o estômago, onde vão ser quebradas as proteínas, com destaque para tripsina e pepsina. É onde a gente consegue quebrar a carne, por isso que a gente só tem a digestão da carne no estômago. No intestino delgado, a gente tem destaque para a plena ação do suco pancreático e entérico. E no intestino grosso as bactérias, né, que quebram os açúcares em vitaminas, as bactérias normais do funcionamento do nosso intestino, que são funcionais nesse tipo de digestão química. Já os processos físicos é aquilo que não depende necessariamente da ação e intervenção das enzimas, e que a gente também não percebe que isso está acontecendo de forma clara.
Na boca, mastigação e deglutição, que são processos diferentes. No estômago, contração musculares, que não temos como controlar isso. No intestino delgado, contrações peristálticas, que também não são possíveis de ser controladas e são fortíssimas. É por esse fato que, mesmo que nós sejamos virados de cabeça para baixo, nós vamos continuar com contrações peristálticas que incentivam o bolo alimentar a sair depois de todo o processo pelo ânus, da mesma forma, mesmo que nós tenhamos de cabeça para baixo. E aqui, por último, a gente também tem processos físicos, que no caso aqui não é a absorção de água, mas são movimentos também que incentivam o mesmo direcionamento para a absorção de águas, de sais minerais, vitaminas, até a eliminação pelo ânus, mesmo movimentos que seguem uma direção. Para a parte 2, que é o sistema cardiovascular, sabemos que o principal órgão é o coração, onde a função dele é bombear o sangue, e o sangue carrega tudo que está nele, oxigênio, nutrientes. E quando o coração faz o movimento de contração, a gente diz que esse movimento é chamado de sístole. Já o de relaxamento, diástole. Quando o sangue chega ao coração, sabemos que ele chega por cima, por esses dois compartimentos superiores. Esses dois compartimentos são chamados de átrio. Já quando o coração está expulsando o sangue dele, ele expulsa através dos seus dois ventrículos, ou seja, é por onde o sangue sai em direção aos tecidos, órgãos do corpo. E sabemos também que o coração é interligado com diversos vasos. Esses vasos podem ser artérias ou podem ser veias, entre as características. A artéria é sempre o vaso que sai e ela tem uma maior pressão, por conta disso, uma menor velocidade. Por quê? Para que ela possa ter uma constância levando o sangue para o resto do corpo, para que essa pressão não se perca. E para isso precisa de paredes mais musculosas e elásticas, mantendo a pressão interna. Já a veia é o vaso sempre que chega ao coração. Não precisa de tanta pressão, mas em compensação tem uma maior velocidade, porque o sangue flui com mais velocidade pelas veias. Por isso que quando tiramos sangue é sempre pelas veias. E, por conta dessa característica, tem paredes menos musculosas e pouco elásticas. Aqui a gente ainda vê na figura abaixo que um capilar, que ainda é diferente desses dois, é muito, muito menor e mais simples do que uma veia e uma artéria. E qual é o X da questão? Sabemos que as artérias saem do coração e as veias chegam, mas é errado falar que uma artéria sempre carrega oxigênio e uma veia sempre carrega gás carbônico. Por quê? O que ela deixa de carregar ou não depende de para onde o sangue vai e não do que ela é. Somente quando a gente examina uma circulação completa que a gente consegue entender que, de fato, o sistema cardiovascular se liga ao sistema respiratório através das trocas gasosas que acontecem nos capilares. Então, observando aqui os capilares nos tecidos, o que acontece? A gente tem uma ramificação de uma artéria chamada arteríola, que traz sangue do coração, que é um sangue arterial, rico em oxigênio. Esse oxigênio ele vai para os tecidos e, na troca, entra gás carbônico dentro desses capilares. Esses capilares já são ramificações de veias, que são chamadas de vênulas. Essas vênulas, quando elas pegam esse sangue venoso, vão carregar o sangue venoso para que ele seja dispensado na nossa respiração, no nosso pulmão. Agora, quando a gente vê o que acontece nos capilares dos alvéolos que estão dentro do nosso pulmão, é o processo contrário. A gente tem aqui, ó, uma ramificação de uma artéria, que é chamada de arteríola. Só que, nesse caso, ela chega com sangue venoso, trazendo todo o gás carbônico que a gente não pode manter nos nossos tecidos. Ela vai liberar dentro do pulmão para que a gente possa expelir e entra dentro desses capilares o oxigênio que a gente respira. Ao entrar dentro dos capilares, vão ser jogados para as vênulas e a gente já tem o nosso sangue arterial
através de vênulas que vão ser bombeadas lá para o nosso coração e distribuir esse sangue rico em oxigênio para todos os sistemas e tecidos do corpo, através do bombeamento do coração. Agora vamos para a aula 3, mais especificamente, que é a parte 1, que trata do sistema respiratório. Não faz sentido a gente ir analisando órgão e parte por parte do caminho do ar. Então vamos dar destaque. Por exemplo, a narina. A narina é a cavidade nasal, onde a gente encontra muita mucosa e os famosos pelinhos. Esses pelinhos estão relacionados com o sistema imunológico, porque a gente filtra e capta algumas partículas que são danosas, podemos eliminar, como por exemplo no formato de meleca, né, como as pessoas costumam falar. Seguindo, a gente tem a passagem da faringe, que sempre vem primeiro, e a laringe, sendo que as pessoas confundem, porque a laringe ela tem uma função estritamente respiratória e fonética, e impede a passagem de algumas partículas estranhas também. Abaixo, a gente já conhece a traqueia e as suas ramificações, até chegar no nosso par de pulmões, onde a gente vê, de fato, de uma forma externa, aquele movimento torácico, né? Que é o resultado do que acontece dentro do pulmão. Então, sempre quando está entrando o oxigênio através da ventilação pulmonar, a gente tem um processo chamado de inspiração. E sempre quando está saindo o gás carbônico, a gente tem um processo de expiração. E essa constância desses dois processos é um resultado do diferencial interno dentro do nosso pulmão. Aí você vai falar, professora, mas como que esse diferencial acontece? É o somatório do resultado dos músculos intercostais, que são os laterais, né, e frontais, e o do diafragma. Sempre que o nosso diafragma contrai, ele abaixa. Então, o que acontece? Essa parte aqui é liberada, um espaço maior para o nosso pulmão se expandir é dado. Então, a pressão interna diminui, fazendo com que o ar entre. Já no processo contrário, quando o diafragma volta para o seu estado inicial, onde ele relaxa, ele acaba espremendo os pulmões, aumentando a pressão interna e fazendo com que o ar naturalmente saia. Na aula 3, parte 2, a gente já vê o sistema excretor, com também seus principais órgãos. E é de suma importância a gente entender que ele está diretamente ligado com o sistema circulatório, exatamente porque sua principal função, não a única, é fazer a filtragem do sangue. E também pode estar ligado com outros sistemas, como o sistema respiratório. Se a gente for analisar, a captura de partículas nocivas, partículas estranhas, ruins, tem a ver com o sistema excretor, porque quando a gente está captando e fica ali grudadinho no nosso muco, a gente tem que expelir aquilo não pode ficar com a gente. E também tem a ver com o sistema imunológico, que é uma forma da gente se proteger e não deixar algo ruim no nosso corpo circulando ali. E a anatomia, os órgãos do sistema excretor estão logo abaixo, interligados com o principal órgão do sistema respiratório, que é lá o pulmão e o diafragma. E aqui na nossa imagem, o que está faltando são as glândulas suprarrenais, onde a gente tem a produção hormonal. Sugiro a vocês que vejam um vídeo de aprofundamento, porque a gente vê as ligações e as respectivas entradas de sangue aqui, e a função desses hormônios produzidos nas suprarrenais. E a gente tem que entender, dado essa informação, que a formação da urina, onde a gente vai eliminar, a gente vai secretar essas coisas que não são boas para o nosso corpo, se dá em 3 principais processos, que é a filtração, onde a gente tem aqui o nosso glomérulo renal, que vai começar a filtragem do sangue que está chegando. A gente tem a reabsorção de substâncias, porque tem substâncias que a gente não pode eliminar, como, por exemplo, proteínas. A gente precisa de proteínas. Se a pessoa libera no sangue dela proteína e glicose, é porque ela tem algo de errado, provavelmente está doente. E a gente também tem a fase, o processo de secreção, onde, novamente, sugiro que vocês procurem outras fontes para entender a função do ADH. E não se esqueçam, aqui aonde a gente está vendo tubo coletor, acontece a maior parte da reabsorção da água, porque maior parte do nosso corpo é composto de água, então a gente tem que manter o nosso nível osmótico e a urina sai mais concentrada, para que a gente possa devolver a quantidade de água ideal para o nosso corpo. Lembrando que também usamos água para a formação de fezes e diversas outras atividades metabólicas no nosso corpo.
E para a gente fechar esse vídeo, deixo um aviso aqui. Essa revisão que vocês estão acabando de assistir vai parar no final da aula 3, ou seja, tudo que está na aula 4 em diante, seguindo a apostila, eu necessito deixar em aberto. Portanto, o vídeo que vocês estão acabando de assistir configura uma primeira parte da revisão referente ao que foi visto no terceiro bimestre do segundo ano. Por quê? Na aula 4, a gente pega sistema nervoso, endócrino, pincela um pouco sobre a questão óssea. Tem na aula 5, sistema reprodutor, pincela um pouco sobre o sistema imunológico e linfático. Eu, enquanto professora, se eu não tenho como fazer uma coisa de qualidade para vocês, seria errado eu fornecer um material que, em vez de ajudá-los, pode prejudicá-los, porque é uma informação excessiva em um tempo que já pode ficar exaustivo, vai ficar confuso. Então, o ideal seria fazer um vídeo de continuação, mas não tá dentro do meu tempo estipulado para fazer esse material para vocês. Então, sugiro que vocês deem uma olhada novamente na aula 4, na aula 5 da apostila, procurem outras fontes, de preferência canais no YouTube, que o ensino fica mais lúdico, mais interativo para vocês. E em caso de dúvida, nós bolsistas, no meu caso aqui de biologia, que é a Ingrid e o Odilon, a gente está disposto a tirar dúvida, a interagir com vocês, tá bom? De qualquer forma, obrigada e bons estudos!